você já falou sobre isso, mas e todo mundo fala sobre isso, Sim. dessa injustiça que foi você não ter ido para a Copa de 2002. Eu me lembro que na época você ficou muito perturbado, digamos Sim, assim, sim. com essa situação, naturalmente, porque você participou, como eu disse, de todo esse processo até a Copa. E hoje, como é que você pensa sobre essa situação? Não, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Na época, o que pegava era que eu tinha participado de todo um processo que começa bem antes, né? Por exemplo, nós vamos para a Copa do Mundo Sub-20 em 97, onde dentro da seleção brasileira se falava muito em juntar gerações. Então era o final da geração de 94, porque aí nós estamos falando de, por exemplo, Cafu, que era campeão em 94, Ronaldo, que era campeão em 94. Rivaldo poderia ter ido em 94, acaba não indo, mas vai em 98 e se torna o Rivaldo. E aí era juntar uma geração, que era uma geração, por exemplo, de nascidos em 1975, que tinha sido vice-campeão do mundo no Catar, em 95, perdeu a final para a Argentina, com a minha geração, que era 77. Então a gente ouvia isso muito. E era a geração que ia se juntar com a geração mais nova para tentar jogar a Olimpíada de Sydney, para jogar as eliminatórias, para jogar a Copa América, para jogar a Copa das Confederações. Então a primeira convocação pós-Copa da França, em 98, sai o Zagallo, entra o Luxemburgo como treinador. O primeiro jogo dessa seleção foi em São Luís do Maranhão, Brasil e Iugoslávia. E eu tô nessa seleção. Eu era um dos jovens que estava chegando. Então, desse processo até o jogo da Arábia Saudita, que foi o último jogo em 2002, antes da convocação final, que aí já tinha trocado. Já tinha saído o Vanderlei, já tinha entrado o Leão, já tinha o Candinho dirigiu um jogo, e o último treinador era o Felipe. Nesse meio tempo, nós jogamos Copa América de 99, Copa América de 2001, Copa das Confederações de 99, Copa das Confederações de 2003, jogos amistosos, jogos eliminatórios. Eu participei de, 75% disso aí. E era um treinador que tinha sido meu treinador durante 3 anos, no qual nós sabemos a relação que nós tínhamos, as conversas que aconteciam. Então, na época, foi realmente muito doloroso, muito sofrido. Mas hoje nós estamos quase em 2023, são 21 anos que se passaram. E eu sempre tratei da seguinte maneira. Como treinador, o Felipe fez as escolhas dele, nas quais eu respeito. E eu me reservo o direito de estar chateado com ele, ou de ter ficado chateado com ele, devido às tantas conversas que nós tivemos, porque nós convivemos durante 3 anos juntos no clube, depois mais alguns anos na seleção. Mas, passado tanto tempo, não tem muito o que ficar olhando para trás, não tem muito o que lamentar, e eu carrego muito em cima disso. Era uma opção do treinador, da qual ele fez, que infelizmente para mim, eu fiquei fora. O Brasil tinha um time maravilhoso, acabou sendo campeão. E teve até uma vaga que surgiu de última hora, né? Com a lesão do Emerson, sim, né? No ombro. E aí criou-se uma outra expectativa, acredito. Não, total, a expectativa era absurda, mas que infelizmente acabou não acontecendo. Mas nessas conversas do clube, vocês falavam sobre seleção sempre falamos sobre seleção. Então você tinha essa confiança de que iria, né? Na verdade eu não tinha confiança, na verdade eu tinha certeza. Mas que infelizmente essa certeza acabou não se confirmando. E a relação de vocês? Uma relação pequena, não posso dizer que eu sente com ele e conversa, até mesmo porque o futebol vai te afastando. Natural. É normal. Mas ao longo do período, nesses últimos 20 anos, eu tive com ele algumas vezes e um tratamento de um respeito recíproco. Nada que a gente vai falar assim, criamos um elo de amizade. Não, esse elo de amizade, infelizmente, ele acabou sendo quebrado nessa situação do Mundial. Mas tenho um respeito profundo por ele, é um cara que me ajudou muito, porque eu era um menino que eu tinha 19 anos quando eu chego na mão dele. Eu sempre brinco que, como treinador, é um cara que me ajudou muito, tem um respeito profundo, mas que nessa relação pessoal, infelizmente, ela diminuiu um pouco, porque as conversas elas acabam sendo quebradas a partir do momento final da Copa do Mundo. 2006 já era um outro cenário para você, né? Você foi convocado constantemente e até ali 2005, 2005, né? Até o jogo Brasil e Argentina no Mineirão. Mas essa é diferente, porque, veja, nós vamos jogar um jogo Brasil e Barcelona, no estádio do Barcelona, e nesse momento nós temos no Milan o Kaká voando do lado direito, o Ancelotti o punha do lado direito, e o Ronaldo tinha mudado um pouquinho, tinha ido jogar do lado esquerdo.
E na época o Parreira conversava comigo de dizer o seguinte, olha, te vejo com dificuldade de jogar, porque eu vou mudar um pouco o sistema e você não joga nos corredores. E eu vou empurrar o Kaká para o lado direito, vou empurrar o Ronaldo para o lado esquerdo, para eu me aproveitar de um momento muito bom que eles estão vivendo, até porque na frente, nesse momento, jogava Robinho e Adriano. E ainda todos estavam na expectativa do retorno do Ronaldo, que é quando surge o tal do quadrado mágico. E aí as minhas características, elas fogem um pouco nesse sistema do Parreira. Mas o Parreira foi muito honesto comigo, o Parreira sempre deixou isso muito claro. E uma coisa que eu senti, que é meio velado, as coisas não acontecem, mas eu sinto naquele momento, é que a partir do momento que o Felipe não me leva em 2002, é meio que uma chancela para que outros treinadores na frente também não me deem a confiança necessária para poder jogar. Na seleção, o único treinador que me deu essa chancela de vai, jogue, acredite que você pode render o teu melhor foi o Luxemburgo. Com o Felipe tinha essa coisa, com o Leão eu fui muito pouco, o Leão também durou muito pouco na seleção. Sim. E com o Parreira teve essa honestidade dele, mas eu sentia que a maneira como o Parreira disponibilizava os jogadores dentro do campo é que talvez para mim, dentro das minhas características, fosse um pouquinho mais difícil. Vou contar uma historinha para vocês entenderem a minha percepção de momento. 2003 talvez tenha sido o meu melhor ano jogando futebol brasileiro, jogando um absurdo no Cruzeiro. Tríplice coroa. Isso, e nós fazemos uma final no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo pela Copa do Brasil. E nós vencemos o Flamengo de uma maneira assim, com uma propriedade muito grande, absurda. Vencemos o jogo e do Mineirão, na manhã seguinte, a gente viaja para a França, para a Copa das Confederações. E eu saio do Brasil com muita confiança que eu vou jogar a Copa das Confederações. E quando eu chego, o Parreira me chama do lado e fala o seguinte, olha, eu tenho o melhor lado esquerdo do mundo, que era Kleber, Ricardo e Gil. E eu não posso abrir mão desse entrosamento deles, eu vou começar com os caras. Aí eu comentava com o pessoal, falei, não vai ter jeito mesmo, porque se eu não vou jogar na seleção nesse momento que eu tô vivendo, tá voando, é difícil para eu jogar, para eu ter uma sequência na seleção. Porque qual era a minha expectativa naquele momento? Djalma não ia mais. Djalma já não ia mais. Porque essa é a geração que eu pego no início. Eu tenho que encarar de início Djalminha, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho surgindo, Juninho Pernambucano, Ramon Menezes. Era esse o pessoal que eu competia. E aí, com a saída deles, porque eles começaram a não ser mais convocados, o Djalma, o próprio Rivaldo, eu pensava, agora talvez eu tenha tá chegando a minha hora, né? Talvez eu tenha uma sequência maior. E eu não jogo essa Copa das Confederações. Primeiro jogo a gente perde para Camarões, segundo jogo eu jogo contra os Estados Unidos, jogo num bom nível, e o terceiro jogo contra a Turquia eu vou pro banco, entro no segundo tempo. Inclusive faço o gol do empate contra a Turquia. Mas eu não tenho... Quando eu saio do Brasil, eu imagino, eu vou jogar os jogos, vou ser titular na competição, e quando eu chego lá, o Parreira vem com a notícia de que ele ia trabalhar com o melhor lado esquerdo, que era o lado esquerdo que ele tinha montado no próprio Corinthians. E aí passa um ano, na Copa América de 2004, no Peru, eu sofro uma outra surpresa. Aí uma surpresa positiva, que o Parreira me põe como capitão do time. E aí vem aquela coisa que eu discuto sempre, que é como você vende isso para frente. Né? Eu, por exemplo, eu fiz uma Copa América muito boa. Foi. Só que ela se reduz porque a Copa América do Adriano foi um escândalo. A Copa América do Adriano é um negócio absurdo. O Adriano é artilheiro da competição, faz um gol espetacular contra a Argentina no último minuto. Que é imortalizado esse gol, né, pô? E aí eu brinco sempre com o Juan, o zagueiro, parece que a gente não participou, porque a participação do Adriano foi algo escandaloso. Ele jogou demais. E mesmo assim eu sigo indo na seleção. E aí eu tenho talvez a minha única infelicidade, que é algo que não se controla, eu tenho uma lesão na semana da Copa das Confederações que o Brasil acaba ganhando. De novo vence a Argentina na final. Eu participaria dessa competição, só que eu sou cortado lá na Alemanha. E a partir dali meio que a seleção se desenha para jogar o Mundial da
da Alemanha. Mas assim, a minha expectativa já era menor, porque a conversa com o Parreira era muito mais direta. O que não aconteceu anteriormente, não. né? Com o Nunca houve essa conversa. Com o Filipão era o contrário, era uma A conversa direta de que incentivo. eu iria. E com o Parreira, olha, você pode ir, pode não ir, é mais difícil, eu estou mudando o sistema e tal. Então, a minha cabeça, a preparação da expectativa ali na frente do que vai acontecer, para 2006 era bem menor.